Existem momentos da nossa vida que talvez nós nos encontremos como Simão e seus companheiros, desanimados. Vejam bem, Simão Pedro, junto com seus companheiros, haviam pescado a noite toda, ou melhor dizendo, tentaram pescar a noite toda. Imaginem vocês a noite toda no mar e nada de peixe, nada de pegar o peixe, nada de levar o sustento para a família, nada. E cansados pela manhã, aparece então um homem cuja multidão está a seu redor e ele ensina. E depois de tanto cansaço, de nada pescar, de tanto tentar, ele diz para você: avance para águas mais profundas e joguem as redes novamente. E então Pedro teve de escolher. Ele poderia ter dito assim: olha, mestre, nós estamos muito cansados. Não poderia ser depois? A gente não poderia talvez descansar e em um outro momento a gente vem e lança as redes? O que o senhor acha? Mas Simão fez algo que talvez até no momento surpreendeu seus companheiros, embora a Sagrada Escritura não diga isso. Simão disse: olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas em atenção à tua palavra nós lançaremos novamente as redes. E diz o Evangelho que depois que eles lançaram a rede, eles pegaram tanto peixe, tamanha quantidade de peixe, que eles tiveram que chamar a outra barca, os companheiros, encheram a barca de Pedro, encheram a barca dos companheiros, as duas barcas quase afundaram de tanto peixe que haviam pego. Na nossa vida, como eu disse, muitas vezes nós estamos cansados pelo trabalho, tantas dificuldades, tantos problemas na nossa vida, tanta coisa acontece, parece que muitas vezes a gente trabalha em vão. E eu não digo isso somente do trabalho financeiro, mas da luta do dia a dia, tantos problemas familiares, tantos problemas financeiros, tantos problemas, às vezes até mesmo de saúde, psicológicos, que nós acabamos por nos encontrar como esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, cansados. Estamos cansados, estamos fadigados, é muita luta, é muito trabalho, mas assim como Jesus fez com eles, Jesus também fala para nós: avancem para as águas mais profundas, não desanimem, agora eu estou na barca com vocês, eu entrei nessa barca com vocês, portanto avancem para as águas mais profundas, tenham mais um pouco de fé, tenham mais um pouco de coragem, vão. E nós temos também de escolher, assim como Simão e seus companheiros escolheram. Ou nós acreditamos na palavra de Cristo, ou nós ficamos no nosso desânimo. Ou nós acreditamos que Cristo entrou na barca da nossa vida, ou nós desanimamos e paramos. Simão Pedro poderia sim ter dito a Jesus: não, mestre, estamos cansados, nós não vamos mais lançar as redes. Era uma escolha de Simão, mas ele escolheu obedecer o mestre. Jesus está de novo dizendo a nós: avance para as águas mais profundas. E o que vamos fazer? Vamos desanimar ou vamos avançar para as águas profundas? Bom, essa escolha, ela não vem talvez de maneira tão clara, ou melhor dizendo, essa interrogação, essa interpelação de Jesus, ela talvez não venha de maneira tão clara na nossa vida. Ela vem de maneira um pouco mais sutil,
Quando Jesus manda, então, que nós possamos avançar para as águas mais profundas. Qual é o momento que Jesus diz isso? Bom, o momento é todas as vezes que nós estamos na luta do dia a dia e nós decidimos fazer a vontade de Deus através de uma boa ação, através da oração pessoal, através de uma confissão semanal, através da Santa Missa que nós não deixamos de lado durante a semana, sobretudo no domingo. Todas as vezes que nós deixamos que Deus seja Deus na nossa vida, é porque nós estamos, de fato, acreditando que Jesus está no nosso barco e avançando para as águas mais profundas. Durante a história, muitos desanimaram. Eu encontro muitas pessoas dizendo assim: Padre, eu desanimei porque eu perdi a minha mãe e para mim acabou tudo. Ou eu desanimei porque eu rezava pela cura da doença do meu pai e nada aconteceu, meu pai faleceu. Ou eu desanimei porque há tanto tempo eu rezo, mas o meu marido, o meu tio, o meu avô não fica liberto, não fica livre do vício da bebida. Eu desanimei porque os meus filhos se perderam. Eu desanimei porque eu perdi o emprego. Tantos motivos para nós desanimarmos. Mas Jesus diz para nós: avancem para as águas mais profundas. Tenham fé. Se nós acreditamos que Jesus está no nosso barco, que Jesus está diante de nós, que Jesus está cuidando de tudo, então é hora de nós avançarmos. Se a nossa oração não está fazendo com que a graça chegue, talvez é motivo para nós rezarmos mais. Vocês já pararam para pensar quantas orações vocês fazem pela semana, durante a semana? Vocês já fizeram análise? Às vezes eu fico pensando, quanto tempo eu dou para Deus durante o meu dia? Bom, a vida do padre tem que ser 24 horas, mesmo não estando rezando para Deus, mas a do fiel também, é verdade. Mas quanto tempo a gente para rezar? Quanto tempo a gente para durante os dias da semana para nós rezarmos? Façam uma análise. Às vezes a gente fica quase que 24 horas no telefone, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube e por aí vai. Vocês já pararam para pensar quantos minutos ou quantas horas vocês gastam durante o dia com o celular na mão? Quantos minutos ou quantas horas no dia vocês gastam com a televisão ligada? E quanto tempo você dá para Deus? E aí vem então o desânimo, porque se nós não damos o tempo merecido a Deus durante o dia, o desânimo, ele é algo como consequência, ele é uma consequência disso. E por isso mesmo, durante o dia, nós nos encontramos muitas vezes como esses apóstolos, desanimados, porque parece que o dia não flui. Mesmo trabalhando, mesmo fazendo tudo o que nós temos que fazer durante o dia, às vezes no final do dia dá aquele sentimento de insatisfação. Parece que falta algo, parece que algo não está bem. Por quê? Porque faltou de fato algo. Faltou avançar para as águas mais profundas com Jesus. Faltou oração, faltou intimidade com Deus. E aí a nossa vida fica triste. Nós ficamos desanimados. Irmãos e irmãs, Deus nos escolhe. Deus quer que nós sejamos pescadores de homens. Nós estamos aqui nessa igreja não porque somos melhores que os outros.
Deus nos escolheu porque quer que nós, em primeiro lugar, nos salvemos e, em segundo lugar, sejamos, então, canais de graça na vida das outras pessoas. Às vezes nós pensamos assim: por que eu vou na igreja? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu vou na missa? Por que eu sou católico? Por que eu sou cristão? Bom, eu poderia ser de outra religião, eu poderia ser da Umbanda, do Candomblé, eu poderia ser do hinduísmo, eu poderia ser de qualquer outra seita ou religião, mas eu sou católico. Por quê? Em primeiro lugar, porque é graça de Deus e porque Deus quer que nós nos salvemos. Mas em segundo lugar, porque nós somos canais de graça na vida das pessoas. Mas nós só somos canais de graça na vida das pessoas quando nós temos a coragem de avançar para as águas mais profundas com Jesus. Ou seja, quando nós temos de fato uma amizade com Cristo, quando nós temos de fato um amor por Jesus Cristo. Vocês já se perguntaram se vocês amam a Jesus? Jesus perguntou isso para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou. E talvez essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Maria, João, Pedro, Miguel, tu me amas? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Você me ama? Se você me ama, diz Jesus, avance para as águas mais profundas, tenha fé, não fiquem parados nos pecados do passado, não fiquem parados nas suas imperfeições. Hoje nós escutamos a leitura do profeta Isaías, a primeira leitura. E nessa primeira leitura, o profeta Isaías tem uma visão maravilhosa e grandiosa. Ele vê um trono altíssimo, com um homem nesse trono, e este ser é rodeado por serafins. Lembrando que os serafins são os anjos da mais alta hierarquia celeste. Então imaginem vocês a visão de Isaías, o quão grande era ela. E então Isaías fica indignado com si mesmo. Ele diz assim: nossa, ai de mim, um homem pecador, de lábios impuros, quem sou eu para merecer tamanha visão? E diz a Sagrada Escritura que um desses anjos, ele pega uma brasa muito quente com uma tenaz. Uma tenaz é um objeto que aguenta grande pressão ou grande calor, e ele pega essa brasa e toca então os lábios de Isaías, e Isaías fica livre do pecado. E então ele diz no final, quando a voz diz: a quem o Senhor vai enviar? E ele diz então: aqui estou, envia-me. Isaías então entende que toda a missão, e nós temos esta missão de levar a Deus para o mundo, ela parte do coração de Deus. E Deus quer que cada um sejamos canais da graça dele. São Paulo também diz assim: eu sou um apóstolo de Cristo, mas o menor dos apóstolos, como um aborto. Eu nem mereço esse nome de apóstolo, porque São Paulo sabe da sua fraqueza, da sua indignidade. E Pedro também exclama depois do milagre: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. E Jesus diz: doravante serás um pescador de homens. Jesus nos escolhe, mas Jesus escolhe a nós não para que fiquemos parados, não para que fiquemos na covardia, não para que fiquemos no medo ou no cansaço. Nós cantamos aquela canção
meu cansaço que a outros descansem. E de fato, nós não estamos aqui para descansar. A evangelização não para. Nós não devemos parar. Vocês cristãos católicos, vocês cristãos têm a missão de levar Jesus no mundo. Nós temos a missão de levar Jesus no mundo, mas para isso vamos avançar para as águas mais profundas. Durante a semana, faça um propósito, um cronograma de oração. Reze, faça oração. Cristão que não reza não se salva. Cristão que não tem intimidade com Jesus não se salva. Não basta só vir à missa ao domingo, embora a missa seja o mais importante, mas é preciso ter intimidade com Cristo. É preciso ter coragem de ir para as águas mais profundas com Cristo, para que com Cristo possa então caminhar. Esses apóstolos, e isso eu acho o mais interessante desse evangelho, depois que Jesus realiza o milagre, as duas barcas ficam cheias, a ponto de quase afundarem. Jesus então diz a Pedro: tu agora serás pescador de homens. Diz o evangelho lá no finalzinho que eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós cantamos também na mesma canção, dizendo assim, que a minha barca eu deixei para trás e fui seguir Jesus. Bom, o evangelho não diz que Pedro deixou somente a barca. Pelo contrário, ele deixou os peixes, deixou a barca, deixou tudo para seguir Jesus. E é isso que Jesus quer de nós, que nós deixemos tudo para seguir Ele. Todo o nosso orgulho, toda a nossa falta de fé, toda a nossa falta de amor ao próximo, todo nosso pecado, deixemos a nossa vida passada e permitamos que Jesus seja então o centro da nossa história. Que nós possamos então, diante desse evangelho de Deus que nos interpela a ir a águas mais profundas, a lançar as redes, ter a coragem de acreditar no Cristo, de ter fé no Cristo, sabendo que Ele é o autor da vida e que Ele está cuidando da nossa história.